Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa, aonde Jesus ensina a pescar gente. Se você gostar dessa reflexão, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um joinha, deixar um comentário e também de compartilhar essa mensagem. Fique então com a reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nas palavras do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, gostaria de destacar primeiramente o versículo de número 1, que diz assim: certo dia Jesus estava na praia no lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Também destaco os versículos 10 e 11, aonde está escrito assim: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados, a mensagem de hoje eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão sobre este texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Se vocês quiserem também acompanhar em vossas Bíblias, seria interessante. Fazer uma comparação com algumas coisas também que acontecem no dia de hoje, pois a palavra de Deus, o Evangelho, é sempre algo bastante atual, apesar de ter se passado muitos anos. E já desde o início deste texto, dessa história em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, nós vemos algo bastante interessante. Vou ler novamente este versículo. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Algo que nós podemos ver e acompanhar e que eu já muitas vezes também aqui falei em algumas mensagens, alguns sermões, é que as pessoas procuravam a Jesus muitas vezes por diferentes motivos. E ainda hoje isso acontece. Muitas pessoas vão à casa, vão à igreja por diferentes motivos. Muitos para buscar a cura para a sua doença. Outros tantos seguiam a Jesus porque achavam que Jesus era um libertador político, era aquele que viria a libertar o povo da opressão dos romanos. E muitos também seguiam a Jesus porque haviam visto ele fazer alguns milagres. Outra vez, em outros textos, diz que seguiam a Jesus porque foram alimentados por ele na multiplicação dos pães e peixes. E assim podemos dizer que muitos, por interesses pessoais, particulares e até mesmo partidários, seguiam a Jesus. E isso não é diferente do que hoje acontece. Mas no texto de hoje nós temos algo diferente. E que Lucas aqui, particularmente, ele coloca isso, e até é uma surpresa muitas vezes quando a gente lê isso. Que a multidão que estava ali, a multidão que estava apertando Jesus na beira do lago ali da Galileia, estava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Para ouvir a mensagem de Deus. Era para isso que eles estavam ali. Eles queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. E sabiam que aquela palavra que Jesus tinha para dizer era uma palavra que realmente vinha de Deus. E o quão importante é ouvirmos a mensagem de Deus.
E também não muito diferente, hoje também é assim. Muitas e muitas pessoas estão sedentas por ouvir a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Não simples e meras, muitas vezes, videozinhos na internet que trazem mensagens bonitinhas. Mas eu costumo dizer que essas mensagens que muitas vezes as pessoas até gostam de ver, ouvir ou compartilhar, como até mesmo falei semana passada na mensagem, essas palavras elas são muito vazias muitas vezes. Fazendo uma comparação baixa talvez, mas é como aquelas piadas que muitas vezes são contadas. São piadas boas muitas vezes, até fazem a gente rir um pouco naquele momento, mas não são piadas que vão realmente nos trazer uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. Assim também são essas mensagens, muitas vezes, são como fogo de palha, não serve muito para muita coisa. E por isso que eu digo que hoje tem muitas pessoas, mas muitas mesmo, que a gente talvez não possa e não consegue realmente contar de que estão realmente precisando ouvir a mensagem verdadeira da palavra de Deus. E estão sedentas por isso. E é como, eu imagino como a gente cantou no hino antes, no início, a primeira parte logo dele diz assim: olhos perdidos, procurando saídas, procurando respostas, porquês. De quem busca a verdade longe das Escrituras, longe da palavra de Deus, o destino é continuar sem saber. Ou seja, quando nós não procuramos verdadeiramente na fonte, na palavra de Deus, são palavras, são mensagens muitas vezes vazias. E o povo e a multidão estava procurando na fonte verdadeira, no caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. E foram até Ele e começaram então a apertar Jesus para ouvir a mensagem de Deus, pois estavam sedentas. Em outro texto diz que as multidões pareciam como ovelhas sem um pastor. E então Jesus, Ele faz algo um pouco diferente, que talvez nós poderíamos olhar no primeiro momento e dizer o que Jesus quis fazer com isso, mas Jesus sobe no barco e se afasta da multidão. Sobe no barco de Simão, e pede para ele: afaste este barco um pouco da praia. Nós poderíamos pensar assim, mas por quê? Por que Jesus pede para se afastar, sendo que é mais fácil se aproximar para que a sua palavra seja dita? Mas aqui, às vezes, o detalhe passa despercebido, mas, obviamente, Cristo, juntamente com Deus Pai, é o Criador de todas as coisas e sabe como é que funciona também a natureza. E Ele sabe que a água é um excelente propagador, do som. E assim Ele pede um pouco para se afastar, pois a água funcionava meio como que um alto-falante da época, em que não existiam microfones, não existiam caixas de som, e Jesus então usa da sua sabedoria para que a palavra de Deus fosse assim ensinada, fosse propagada, divulgada para toda aquela multidão que estava ansiosa por ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. E Jesus realmente faz isso, e diz no versículo 13, então, que Ele se sentou e começou a ensinar a multidão. O texto não diz quanto tempo, nem também quais foram os ensinamentos de Jesus, e aqui então parece que o texto ele muda completamente, mas isso faz sentido quando nós pegamos ele como um todo. Porque agora em diante Jesus, depois de acabar de falar,
ele diz a Simão, que é Pedro, né? Simão Pedro, e diz: leve o barco agora para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Jesus então dá uma ordem para Pedro, para os seus companheiros, dizendo: vão, lancem as redes no fundo do mar. E aí Pedro, meio que desconfiado, mas por ser Jesus quem estava dizendo, ele primeiramente diz: mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Pedro e os seus companheiros eram profissionais, eram pescadores já há um bom tempo. O melhor horário para pescar era à noite. E ali eles estavam durante o dia e ele meio que duvida, pensando assim: poxa, nós jogamos a noite inteira, que é o melhor horário, e agora Jesus quer que eu atire as redes no meio do dia, num horário que não é muito bom para se pescar? Mas vejam a resposta de Pedro, logo o seguinte: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas já que é o Senhor quem está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Na outra versão diz: já que é conforme a sua palavra, eu vou obedecer. Conforme a palavra de Jesus, essa palavra que é poderosa, a mesma palavra, mesma mensagem que trouxe aquela multidão. E a mensagem e a palavra poderosa de Jesus teve efeito, e assim eles tiveram aquela pesca maravilhosa, onde encheram 2 barcos de peixes e os barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha. E aí então diz o texto que quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ele se ajoelhou então diante de Jesus e disse: Senhor, se afaste de mim, pois eu sou um pecador. Ao ver isso acontecer, Pedro, ele reconhece a divindade de Jesus e diz Senhor, um título dado somente a Deus. E diante de Deus, ali na sua presença, Pedro reconhece e diz: afaste-se de mim. Eu não sou digno de estar na tua presença, pois eu sou um pecador. E essa resposta de Pedro é semelhante a uma outra resposta que nós ouvimos também nas leituras de hoje. A resposta de Isaías, quando também no sonho, na visão, viu Deus e os seus anjos e a sua palavra poderosa, e Isaías diz: eu não sou digno de estar na tua presença, pois eu sou um pecador. Eu sou de lábios impuros, e o meu povo também tem lábios impuros. Nós não somos dignos de Ti, Senhor Deus. E realmente é assim. Nós não somos dignos de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. A nossa natureza perante Deus, nós não somos nada. Nem deveríamos talvez estar na sua casa, pois somos falhos. Mas a resposta de Deus para Isaías e também a resposta de Jesus para Pedro é muito interessante. De Isaías nós vemos que um anjo vai e entrega uma brasa e diz: não, escreve na brasa, não te preocupe, os teus pecados foram perdoados. E aqui Jesus responde, não dizendo que os pecados foram perdoados, mas responde para Pedro dizendo: não tenha medo, Pedro. E quando Jesus diz não tenha medo,
ele está dizendo assim: olha, você não precisa ter medo de chegar diante de Deus, pois os teus pecados são perdoados. Nós não precisamos ter medo de chegar diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Nós não somos dignos, mas Deus nos torna dignos naquilo que Ele fez por nós. E assim não precisamos ter medo de estar diante da presença de Deus, estar diante da palavra de Deus e da sua glória, da sua majestade, do seu poder. E aí então Jesus chega para Pedro e também para os seus companheiros Tiago e João e diz então no versículo 10: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Vejam um paralelo de toda essa história. Jesus começa ensinando em um barco, lançando as redes da sua palavra para aquela multidão que estava na praia. E ensinando as pessoas, já pescando gente naquele momento. E depois, então, ele mostra, através da ação poderosa, da pesca maravilhosa, que assim também a sua palavra, ela deve ser atirada para muitas e muitas pessoas. E a sua palavra, que é poderosa, ela traz essas pessoas para também dentro do barco do reino de Deus. Pedro se diz indigno, se diz um pecador que, como este pecador, este simples pescador, iria anunciar a palavra de Deus. É assim, às vezes a gente se pergunta, como que vocês, como que nós, simples pescadores, simples seres humanos, nos nossos afazeres domésticos, nos nossos afazeres diários, podemos falar de Deus e anunciar a mensagem de Deus. Porém, a gente às vezes se preocupa pensando que o poder está em nós. Não, o poder não vem de nós. Aquele que é poderoso para operar milagres, aquele que é poderoso na sua palavra, a sua própria palavra, a sua própria mensagem, essa é poderosa. E ela é viva e ela é eficaz a ponto de fazer o seu trabalho. A nós, simples e meros mortais, estamos aqui hoje reunidos. A nós foi dada uma missão de anunciar a palavra. Aos pastores, mas também a cada um de vocês que está aqui. Na sua missão, no seu sacerdócio como crentes, sendo boas testemunhas no dia a dia, na sociedade, anunciando aquilo que deve ser anunciado. Porque existem, infelizmente, muitas e muitas pessoas, multidões, que estão afastadas de Deus, que estão longe da palavra. Muitas pessoas próximas a vocês, que, infelizmente, estão longe de Deus. Vocês já se pararam, talvez, para pensar, como diz aquela música, não fazendo um julgamento mau, mas um julgamento, talvez, de preocupação. Quem são essas pessoas que estão com os olhos perdidos, procurando saídas, procurando essas respostas? Quem são as pessoas ao redor de vocês que estão sedentas por ouvir uma mensagem verdadeira? Ouvir a resposta realmente que traz sentido para a vida, que é aquilo que Cristo faz na sua palavra. Quem são essas pessoas? Esses são o nosso próximo. Jesus diz: ame ao próximo
não aquele que está longe, né? Essa nossa palavra que eu estou aqui anunciando, ela não vai chegar lá, pelo menos não agora, né? Não vai chegar em outro canto do mundo, mas a gente tem que anunciar para aqueles que estão próximos da gente. Aqueles que estão próximos de nós, para que assim realmente a palavra produza efeito. Foi assim que Jesus começou. Jesus começou com aqueles que eram os seus, na sua terra, anunciando a palavra, jogando as redes. Depois, com o avanço também, né, da sua missão, os discípulos foram para outros lugares, anunciaram a palavra, pescaram gentes, e hoje a palavra de Deus chegou até nós, sim. E assim Deus quer e Deus os usa para que essa sua palavra continue sendo divulgada, sendo falada, sendo anunciada, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda estão longe da verdade, estão longe de Deus, estão longe da palavra. E Ele usa cada um de nós como instrumentos seus para levar a palavra. Resta a nós pedirmos que Deus assim possa nos utilizar e que a gente saiba como falar. Não como algo, vamos dizer assim, que venha de dentro de nós, como eu disse. Talvez muitos pensem, mas o pastor sabe falar, o pastor sabe anunciar, eu não sei fazer isso. Mas novamente eu digo que o poder não está em mim, não está naqueles pastores que falam bonito, mas o poder está na palavra, o poder está na mensagem. E essa que deve ser anunciada, independentemente se é um pastor, se é um pescador, se é um agricultor, enfim. Nós temos essa missão e nesta época de Epifania nós lembramos disso. Que essa missão não é para uma ou outra pessoa em particular, mas para todos. Lembramos do lema da nossa igreja, levando Cristo para todos. Uma missão nada fácil, pescar gente, pescar pessoas, pois as pessoas são falhas, assim como nós somos. Mas uma missão importante e que nós devemos também, assim, lembrar que nós temos essa missão e que Deus nos chama para anunciar a sua palavra. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês, a todos nós, nessa missão de pescar gente, pescar pessoas para o seu reino, para que o seu reino cresça e as pessoas saiam das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou dessa mensagem. Se você gostou, ou também se você não gostou, escreva aqui nos comentários a sua opinião e também se você puder compartilhar essa mensagem para que mais pessoas venham também ouvir falar da palavra do nosso Deus, eu fico bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.